Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Feixe Babel. E se você clicou nesse vídeo achando que a gente ia falar de Android para celular, esses não são os droids que você está procurando. Mas fica por aí que esses Androids são muito mais legais que qualquer celular. Eu resolvi fazer esse tipo de vídeo onde eu falo pura e simplesmente do conceito de alguma coisa, porque desde que lançou o filme Chappie, canais grandes começaram a fazer vídeos sobre inteligência artificial, robótica, e eu vi que algumas pessoas acabam se batendo com os conceitos pequenos, sabe? Daí eu vou tentar esclarecer pelo menos um pouco desses conceitos. No vídeo de hoje a gente vai tentar entender o que são androides. Mas antes de eu começar a explicar qualquer coisa, eu vou mostrar alguns robôs pra vocês, e eu quero que vocês tentem responder aí se eles são androides ou não. Vamos lá então. O primeiro é o C3PO do Guerra nas Estrelas, e se você não assistiu Guerra nas Estrelas, não tem problema. Em tese, só de olhar para o robô você é capaz de dizer se ele é um androide ou não. O segundo é o R2-D2, também do Guerra nas Estrelas. O terceiro é o Robocop, um policial meio gente, meio robô, que eu acho que dispensa apresentações. O Homem Bicentenário, sim, aquele filme que fez muita gente chorar com o robô que no final acabou ganhando atestado de humano. E essa é a Geminoide F, a primeira robô atriz, que chegou até a participar de uma peça de teatro mesmo. Agora você já parou para refletir o que você pensa que é um androide? Talvez esteja certo, talvez esteja errado, vamos ver. Daqui por diante eu vou explicar a definição e no final do vídeo a gente vê quantos você acertou. A palavra androide surgiu em 1863. Sim, é 800 mesmo, não é 900 não. Que por sinal foi antes do surgimento da palavra robô, que só veio aparecer em 1921. Por definição, androide é um ser completamente artificial que se parece e se comporta como um ser humano. Mas presta atenção que eu disse artificial. Em nenhum momento eu disse mecânico. Lógico que com o nível da tecnologia que a gente tem, a maioria esmagadora dos androides são mecânicos, mas não é uma necessidade. O que eu quero dizer com isso é que seres feitos de matéria orgânica também podem ser androides. Não tô falando que necessariamente também podem ser. Só que aquele material orgânico precisa ser totalmente artificial, não natural daquele ser. Não interessa se é orgânico, mecânico, hidráulico, só interessa se é natural ou não, se é artificial ou não. Um exemplo que eu gosto muito de dar é o androide de um pesquisador chamado Hiroshi Ishiguro, lá do Japão. Ele resolveu fazer uma réplica dele mesmo e ele estava tão engajado com esse projeto que as sobrancelhas do androide são feitas de cabelo de verdade e cabelo do próprio Ishiguro. Só que aí você pode pensar, então tem coisa natural no Android. Então não é bem assim de artificial. Mas calma que isso tá dentro da definição ainda. Quando eu digo que não pode ser natural, eu quero dizer natural daquele ser. Digamos que a natureza não pode ter colocado nada nele. Eu acho importante destacar essa característica porque imagine que você pega uma pessoa e começa a substituir as partes dela por partes mecânicas, hidráulicas, orgânicas, sintéticas, tanto faz. Aquela pessoa nunca vai poder ser chamada de androide, porque a princípio ela é um ser natural. Então ainda vai existir coisas naquela pessoa que foi a natureza que colocou ali. Eu espero que eu não tenha ficado muito confusa aqui enquanto eu falava, eu espero que você tenha entendido essa parte. A outra parte importante dessa definição é se parecer e se comportar como um humano. E eu admito que isso é um pouco abstrato, tá? Que nível de comportamento e que nível de aparência é suficiente para você caracterizar um ser como androide? Então, logo quando a palavra surgiu, androide era uma coisa só da ficção. Então ela foi generalizada para ser humano sintético. E ao longo dos anos, quando a gente foi desenvolvendo a capacidade de criar androides, qualquer robô humanoide que tivesse o mínimo de autonomia era chamado de androide também. Hoje a palavra é mais comum para falar de robôs que são absurdamente parecidos com seres humanos, mas assim, daquele nível assustadoramente, bizarramente parecido, sabe? Tipo o androide do Ishiguro, que a gente acabou de falar. Ele tem algo que se parece com pele, tem cabelo, ele usa roupas, então ele meio que engana seu cérebro a acreditar que aquilo ali é um ser humano. Diferente, por exemplo, do Sony e do Eu, Robô.
que é humanoide, mas não tem tantas características humanas assim. Mas por definição, os dois são androides. A única coisa que eu tô falando aqui é que a palavra tem um uso mais comum hoje em dia, mas você também pode usar ela para retratar robôs humanoides como o próprio Sony. Bom, esse é o basicão do que é um androide, mas eu acho que com isso já dá para responder aquelas perguntas que a gente fez no início do vídeo. Então vamos ver quantas você acertou. C3PO. Sim, ele é um androide porque ele é um robô humanoide que tem um comportamento humano. Não tem muito o que discutir sobre isso. R2-D2. Não é um androide porque falta uma característica muito importante que é a aparência humana. George Lucas usou meio que uma licença poética para chamar eles de androides, mas não cabe na definição. Robocop também não é um androide, apesar de muita gente achar que ele é um androide. Robocop era uma pessoa que foi modificada. E por isso que eu destaquei tanto aquela coisa de precisar ser artificial. Nesse caso ele é um ciborgue, coisa que a gente pode até falar em outro vídeo. O Homem Bicentenário. Esse é o top exemplo de androide pra mim. Sim, ele é um androide. E ele quer ser cada vez mais androide, porque ele vai aprimorando tanto a aparência de humano quanto o comportamento de humano. Então, ao longo do filme, das duas, uma. Ou ele realmente ganhou o posto de humano, ou ele é o top dos androides do universo. Geminoide F. Essa eu esqueci de falar que não é ficção, ela existe de verdade. Ela é a única da lista que existe de verdade. E sim, ela é um androide. E por sinal, essa é a que melhor se adequa à definição atual de androide. Coloca aí embaixo nos comentários quantos vocês acertaram, se vocês ficaram com alguma dúvida de alguma coisa que eu falei aqui. Não esqueça de clicar no gostei se você gostou desse vídeo. Eu vejo vocês semana que vem e tchau!